Olá, sejam todos bem-vindos à nossa aula de ética do curso de Técnico em Transações Imobiliárias do CETEPS. Sejam bem-vindos e hoje nós vamos trabalhar a questão da ética profissional, da ética pessoal e também sobre um pouco da psicologia de vendas dentro deste mercado imobiliário, ok? Todo mundo preparado? Vai ser rapidinho e é só prestar atenção que nós vamos fazer dar tudo certo. Olha, nós vamos falar um pouco de ética e de moral. Quando você fala em ética e moral, qual é a primeira coisa que vem na tua cabeça? Questão política, roubar, não roubar, tá certo, não tá? Na verdade, nós praticamos diariamente a ética e a moral, talvez não exatamente com esse nome, certo? Mas nós praticamos. Nós temos a questão do caráter, que está muito ligado à ética, nós temos a questão do costume, que também está muito ligado à moral. Mas a informação básica e a diferença básica da ética e da moral é que a moral ela está sustentada dentro de uma sociedade, ou seja, a ética, a moral, a origem dela é da sociedade, não do indivíduo. Enquanto a ética, diferentemente da moral, ela parte do indivíduo. Ah, professor, mas como assim? Eu vou te dar alguns exemplos. No caso da ética, quando a gente está falando, seria a personalidade da pessoa, seria o caráter da pessoa. Ah, eu não vou roubar porque eu sei que isso não é correto. Ele tem uma moral, ele tem uma ética a zelar, correto? Então ele está dentro do ambiente. E ele vai ter essa mesma atitude, que é uma atitude pessoal dele, aqui onde nós estamos ou em qualquer outro lugar. Né? Não vou matar, não vou roubar. Sabe aquela história dos 10 mandamentos? É mais ou menos por aí. E essa questão ética, ela se origina muito na família, na formação, né, nos dogmas de igreja, aquela coisa toda que cria um ambiente e vai formando um indivíduo desde pequeno. Então, lembrando bem, a ética está vinculada ao indivíduo, certo? E no caso da moral, ela tem muito mais a ver com a sociedade. Como assim? A sociedade, elas são diferentes entre si. Nós podemos ter uma conduta moral na nossa sociedade aqui no Brasil, na sociedade ocidental, como nós temos uma moral diferente numa sociedade oriental. Vou dar algum exemplo para vocês. Na nossa sociedade, nós somos, pela legislação, pela lei, nós somos todos monogâmicos, ou seja, nós não podemos ter mais de um cônjuge. Todo mundo sabe disso, né? Se você, às vezes alguém tem, mas não é oficial, e às vezes tem gente que tem até mais de um, né? Mas oficialmente, legalmente, a nossa sociedade só aceita um por questões morais. Tá? Enquanto em algumas sociedades lá do Oriente, principalmente nos países árabes, os homens, principalmente, ele pode ter mais de uma mulher, 3, 4, 5 ou sei lá quantas ele puder sustentar. É incorreto? Lá não. A moral, o costume deles é esse, então está tudo certo. Enquanto que para nós, o contrário seria, isso seria imoral. Né? A nossa sociedade não aceita. Então, são preceitos que estão determinados em cada sociedade. Vou dar um exemplo também para vocês. No caso da ética, esse conceito de não vou roubar, não vou matar, que são conceitos muito pessoais, eles são praticamente imutáveis. Né? Você vai passando de uma geração para outra e a coisa vai se consolidando cada vez mais. Enquanto que, na moral, é justamente o contrário. Tá? Os conceitos eles se evoluem. Como é que eu vou te dizer? Essa questão ela evolui e ela muda de sociedade para sociedade. Nós vamos pegar um exemplo disso. Antigamente, todo mundo assiste esses filmes estrangeiros, você lembra que as mulheres usavam uma saia muito comprida, né? Porque não podiam mostrar as pernas, porque aquilo seria imoral. Mas a sociedade evoluiu. Hoje você dá um espirro no Japão, imediatamente você está sabendo o que acontece aqui. E lá na década de 40, 50 do século passado, uma inglesa inventou a mini saia, uma mocinha chamada Mary Quant.
né? Ela inventou a mini saia, que no começo foi uma aberração. Olha, com as pernas de fora, uma saia curta, coisa e tal. E vocês se lembram que essa saia ela foi encurtando, 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 até que chegou na mini saia, ou no short de hoje em dia, né? E aí eu pergunto para vocês, hoje, com a mudança, com a atualização, digamos assim, quando você vê uma garota de saia, de mini saia ou de short, te choca? Nada, né? Absolutamente ninguém. Por quê? Porque a sociedade já incorporou aquilo. A sociedade mudou, ela transformou, e os costumes mudaram, né? Um outro exemplo que eu posso dar para vocês, que no Brasil, até a década de 70, não era permitido o divórcio no país. Então, todo mundo mantinha um casamento, você tinha muito mais amigos que tinham pais casados, né, que viviam junto, pelo menos, e não tinham pais. Antigamente, quando começou esse processo, era mais pais separados ou desquitados. Com o advento do divórcio, hoje em dia, dificilmente você vai numa turma, numa sala de aula, você vai conhecer um número de crianças que pelo menos metade dos pais são casados. Às vezes vivem juntos, às vezes separou, está em duas, três, quatro famílias depois. Choca alguém hoje? Absolutamente, porque nós já incorporamos isso, né, como um costume, e isso para nós, ele deixou de ser imoral, tá certo? Então a questão principalmente é essa diferença que é da moral e da ética. Aqui nós temos uma definição que moral é um conjunto de regras de conduta consideradas válidas e aceitáveis em uma determinada sociedade. Exatamente o que eu disse para vocês. Enquanto da ética é o estudo sistemático e crítico da moral. Mas por que aquilo é aceito? Isso é certo, é errado? Então, é o estudo dessa questão moral que a ética vai tratar, certo? E nós temos mais um fato interessante sobre a ética moral, que é a origem da palavra. A palavra ética ela vem do grego, da palavra ethos, que significa lugar em que se habita, enquanto que na moral vem do latim, que é mores ou morales, né, que significa costumes e hábitos, o lugar em que se mora. O que habita, nós habitamos na terra, mas onde mora, eu moro aqui, você mora ali, outro mora lá. E nós temos costumes diferentes. Tá? Então, essa é a diferenciação básica entre ética e moral. Nós praticamos isso no dia a dia? Sim, com os filhos, repreendendo quando um fala um palavrão, por exemplo, ai, mas é feio, ou quando há uma conduta que se vê pela televisão que não é correta, você vai dizer, olha, tá vendo? Se você fizer determinada coisa, você vai sofrer tal consequência. E eu sempre digo que quando a gente fala de ética e de moral, ela vem muito a política na cabeça. Mas por que isso? Porque a política tem muito mais destaque, né? Quantas das vezes nós já vimos aí caso de políticos corruptos que são presos, ou uma denúncia, ou aquilo outro. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Primeiro, nós somos seres sociais, nós não vivemos sem ser em sociedade, não tem como. Segundo, por incrível que pareça, existem bons e maus políticos. Do mesmo jeito que existem bons e maus médicos, bons e maus professores, bons e maus advogados. Quantos médicos vocês já ouviram falar ou conhecem que estão respondendo no Conselho de Ética do Conselho Regional de Medicina porque cometeu alguma irregularidade, esqueceu uma pinça, uma tesoura, uma gaze dentro de um paciente quando fez uma cirurgia? Ou que, na hora de fazer a cirurgia, ele foi imperito e fez de maneira não satisfatória, errada ou alguma outra coisa assim. Então, a gente tem bons e maus profissionais, políticos, médicos, advogados. Quantos, né, a gente diz que estão respondendo no Conselho de Ética da Ordem dos Advogados do Brasil, da OAB. Então, é essa questão que vem. Nós temos que trabalhar em sociedade, nós vivemos em sociedade. Como é que eu me coloco nessa sociedade? Com a minha questão ética e com a minha questão moral. Né? E aí, cada um, se você pensar, falar, neste ponto eu pensaria assim, ou eu acho que isso está certo, eu acho que está errado, eu vou corrigir meu filho por causa disso, daquele outro, ou vou dar um conselho para um amigo. Tudo isso faz parte da ética e da moral. Não com esse nome, né? Mas a gente pratica ela diariamente.
Mas você pode perguntar para mim, professor, mas o que isso interessa no nosso curso? Ela interessa principalmente por essa questão da ética profissional. Mas o que é ética profissional? Ética profissional é um conjunto de regras, refere-se a um conjunto de princípios e valores que guiam o comportamento de um indivíduo em seu ambiente de trabalho. Essa é a definição básica. Ou seja, quando eu me candidato a trabalhar numa empresa, qual é a regra que eu tenho que seguir? Qual é a norma daquela empresa? Então, isso vai ser a minha conduta profissional, isso vai ser a minha ética profissional. Eu vou trabalhar dentro do que a empresa espera de mim e a empresa vai me pagar o que ela me contratou, certo? Muitas empresas hoje grandes, né, grandes empresas, nós podemos citar algumas multinacionais, ou vamos pegar um exemplo local, a Energisa, ela, quando contrata um funcionário, passa por um processo seletivo mais rigoroso, né? Eles vão sempre tentar procurar o melhor profissional, depois a gente vai falar um pouco sobre isso também, desse mercado de trabalho, e aí ela vai, depois de selecionado, vai passar esse pessoal por um treinamento e vai dar o guia da ética profissional da empresa. O que a empresa espera de você? O que ela espera que seja o seu comportamento? Por quê? Quando você passa a integrar uma empresa, um grupo, você representa essa empresa. Você é a cara desta empresa para a sociedade. Então, por isso, se você tiver uma conduta que não seja de ética profissional, você vai estar depondo contra a empresa que você trabalha. Você entendeu a importância? Né? Às vezes todo mundo fala, mas o proprietário, meu gerente, meu diretor é muito chato, ele pega muito no meu pé. Não, talvez você não esteja seguindo a cartilha que foi determinada, que fosse feita para que fosse seguida daquela maneira. Tá? Isso a gente tem que pensar muito. Eu coloco sempre um ponto profissional nessa questão da ética, que é qual é o meu limite aceitável. Então, o meu limite é aquela história de a minha liberdade acaba quando começa o do outro. E é a questão do bom senso, né? Será que eu tomaria essa atitude se fosse comigo? Será que eu ia gostar que fizessem isso comigo? E tudo isso é uma questão ética. É de não ficar encostado, né, nos colegas, enquanto está todo mundo ali se debatendo, trabalhando, fazendo, e você está ali fingindo que está fazendo, ou só no celular, ou só vendo vídeo. Né? Isso também é antiético. Né? Afinal de contas, você trabalha num grupo, você trabalha com uma equipe. E aí a gente vai começar a refletir e pensar, você vai ver um monte de situações que você já vivenciou, para o bem ou para o mal dessa situação da ética. Né? A ética profissional ela pode ser entendida como um código de conduta que estabelece normas e padrões esperados de comportamento em um determinado contexto profissional. Exatamente o que eu disse para vocês. Ok? Vamos dar sequência aqui. Quando a gente fala em ética e moral, a gente está falando em princípios e valores de honestidade, responsabilidade, respeito, justiça e outros valores essenciais para um ambiente de trabalho que seja saudável e produtivo. Então, eu estou falando da ética profissional. E é um conjunto de normas e regras, é um conjunto de diretrizes estabelecidas pela organização ou pela própria profissão que devem ser seguidas por todos os membros. Aí você vai falar, mas eu sou um profissional autônomo. Ele também tem um conjunto de regras. Como é que eu vou dizer, a organização que congrega todos esses, a ética profissional do médico, a ética profissional do advogado, a ética profissional do corretor de imóveis. Então, dentro desse grupo, cada área ela tem um código de conduta que é a ética profissional daquele ambiente. Você seja autônomo ou você seja empregado. Ok? Qual que é a importância da ética profissional? Ela é fundamental para a construção de um ambiente de trabalho positivo e para o sucesso da carreira do indivíduo. Porque se você tiver uma conduta profissional, a sua tendência é crescer nessa empresa. Ou seja, se você agir de acordo com o que está determinado, a sua tendência é que você seja promovido, que você cresça, que tenha um aproveitamento maior profissionalmente. Né? Nós temos a questão da confiança e credibilidade. Mas será que eu posso confiar em fulano? Ele tem que estar aqui na segunda-feira, às 6 horas da manhã, porque
tem que abrir a loja nesse dia porque um cliente vem aqui. Aí o cara toma todas no dia anterior, como é que ele vai estar lá cedo? Então eu posso ter confiança nesse profissional? Será que esse profissional é honesto? Né? Ele vai transmitir credibilidade? Porque, como eu disse, você está vendendo a imagem da empresa para a qual você trabalha. Lembra sempre disso, tá? A reputação da empresa. Empresas com forte compromisso ético tendem a ser mais respeitada e atrair melhores profissionais e clientes. Porque uma coisa que a gente também vai ver um pouquinho mais à frente, que eu sempre digo, é que todo profissional tem um score. Ele tem uma pontuação dentro do mercado de trabalho naquela área específica que ele trabalha. Por exemplo, no caso dos corretores de imóveis, todo mundo que trabalha no ramo imobiliário naquela cidade, ele vai saber quem é você, como é que você trabalha, se você é uma pessoa honesta, se você atende bem os seus clientes, se você dá a informação correta, ou se você usa, sabe, aquele famoso jeitinho para tapar o sol com a peneira, de mudar, de roubar o cliente do seu colega. Então, tudo isso o mercado sabe de você. Ah, mas ninguém me conhece. Conhece. Porque você está trabalhando naquela área. As pessoas podem não falar seu nome. Então, amanhã depois, veio uma outra construtora, uma incorporadora aqui para a cidade. E aí eles estão contratando um profissional. Na hora que alguém falar, o José da Silva lá, que trabalha na empresa tal, tem que falar, aquele cara, eu não sei não, mas o currículo dele não é dos melhores. Eu já ouvi dizer isso e isso dele. E também pode ser o contrário, né? Cara, nós vamos precisar de uma pessoa como o José da Silva da imobiliária tal. Porque o cara ele é atuante, ele trabalha em equipe, então o que a gente precisa desse profissional? E aí é que entra o seu mérito, porque alguém vai literalmente comprar o seu passe, te trazer para a empresa, certo? E aí isso tudo vale dinheiro, tá? Essa credibilidade, esse score, essa pontuação que você tem no mercado dentro daquela área, ela tem um valor de mercado. E aí você vai valorizar o profissional. Aí você vai saber quem você é. E você vai ser disputado pelo mercado. Ah, mas tem milhares de corretores de imóveis. Não importa. Tem gente que se destaca em cada área ali. Tá? E nós vamos falar sobre isso também. Então nós temos a reputação da empresa, o bem-estar no trabalho, o crescimento profissional, tudo isso faz parte da ética profissional, ok? Então, a gente precisava desse preâmbulo para agora nós passarmos para a parte da psicologia de vendas. Mas eu acredito que deu para entender aí bem certinho o que é uma coisa e o que é outra. Esse material é o que vai ser cobrado na prova, né? Então vocês podem só assistir o vídeo, vocês estão tranquilos. Falando da psicologia de vendas na área de técnico em transações imobiliárias, a gente sempre fala, o cara ele vai ser corretor de imóveis. Não é só esta função. Vocês vão ver aqui, nós temos N outras funções, mas talvez a que mais apareça, a que mais dá destaque, é justamente a do corretor. É o que você tem mais no mercado. Se você está fazendo esse curso aqui, é porque você pretende se cadastrar no Cresce, né? E ter a sua carteirinha como corretor de imóvel, ou seja, tem que estar regular no mercado. A fiscalização está cada vez maior, tem algumas pessoas que fazem promessas, mas não são associados ao Cresce, então essas pessoas vão acabar saindo do mercado, né? Porque ela precisa estar licenciada para poder atuar nessa área também. Ah, mas é muito fácil. Não importa. Pode até ser, mas se existe uma norma, falando em ética, né, você tem que segui-la, tá? No caso da psicologia de vendas, a psicologia de venda de imóveis envolve aplicações de princípios psicológicos para entender e influenciar as decisões de compra do cliente, indo além da apresentação em características e números. Corretores podem usar estratégias baseadas em emoções e necessidade para criar uma conexão com o cliente, aumentando as chances de sucesso na venda. Eu acredito que o imóvel hoje seja o maior sonho de qualquer pessoa. A pessoa precisa ter um lar, ela precisa ter para onde voltar, ela precisa ter um local de convivência familiar. Tá? Então, quem não tem, está em busca, quem tem, quer alguma coisa melhor. E é aí que o mercado está aquecido. E o mercado imobiliário no Mato Grosso, como um todo, ele está passando por momentos excelentes, tá certo? A gente tem aqui uma movimentação, esse mercado ele gira muito dinheiro
e pode ser uma excelente oportunidade realmente de negócio para vocês. Tá? Então é importante. Mas, professor, o que é que eu preciso? Você precisa ter empatia, você precisa se colocar no lugar do cliente. O que esse cliente quer? Entender o que ele quer. Primeira coisa, né, quando ele chegar num primeiro contato, você precisa dar um retorno para ele, tá, do que... E ele precisa criar essa relação de confiança. Que a pior coisa que pode acontecer para um corretor ou para alguém que é da área é que seu cliente ele perca a confiança que ele tem em você. Porque a vida dele está em jogo, é a família dele, é o lar dele, entendeu? Então ele precisa confiar, você precisa transmitir isso, tá? A gente pode trabalhar com gatilhos emocionais, que você vai falar, tem uma casa tal em tal lugar, a sua mãe ele vai contar a história, a esposa vai contar a história de quando morava, que tinha um cachorro e aquela coisa toda, tá? Qual é a necessidade dele? Quais são os desejos que essa pessoa tem com relação ao imóvel? O que ela pretende com isso? Agora e no futuro. Para a questão da definição da compra, eu sempre digo que quem define a compra de um imóvel normalmente é a mulher, tá certo? É a esposa, é a companheira. Por quê? Por mais que o cara foi, que viu, que gostou porque tem quadro de esporte, porque dá para fazer isso, fazer aquilo, a mulher, quando ela vai pensar no imóvel, ela vai pensar se está mais próximo de uma escola, de uma farmácia, de um hospital, quais as vias de acesso, quais as necessidades que eu tenho e que podem ser atendidas pelos imóveis. E aí entra uma questão do profissional. Você tem que saber tudo sobre aquilo que você está vendendo. Ah, vai sair um loteamento ou uma casa em tal bairro. Esse bairro é asfaltado, tem rede de esgoto, tem linha de ônibus, porque às vezes pode ser até que o proprietário não vai usar, mas ele talvez tenha algum colaborador, algum empregado que precisa, ele precisa ter acesso até lá. Né? Então ele vai te perguntar, a farmácia aqui perto, um shopping, um hotel, sabe, você é o seu negócio. Ah, eu trabalho com vendas. Mas eu pergunto, esse bairro aqui é perigoso? Ah, não sei, nunca ouvi falar. Tá? Que segurança você está transmitindo para o seu cliente? Tá? Ah, tem problema, falta água aqui nesse bairro, né? Não querendo criticar, mas a nossa querida Várzea Grande aqui do lado, ela tem um problema histórico de falta d'água. E aí? Como é que eu convenço a pessoa? De repente, aquela casa tem uma cisterna e que vai resolver todo o problema do imóvel. Então, você precisa conhecer, você precisa saber do que você está fazendo. Ah, é um imóvel usado? Vou lá, vou olhar, vou ver, vou saber, para na hora que o interessado perguntar, eu estar com ele na ponta da língua. E eu sempre digo que você tem que conhecer tudo sobre o que você está fazendo, você tem que estudar, você tem que ler, tá? E principalmente você tem que visitar, você tem que conhecer. Eu pergunto para vocês hoje, qual é a região de Cuiabá que mais está crescendo? Você já saiu aqui do seu roteiro diário, que você sai do teu bairro, vai no centro e volta? Você sabia que a região dos Florais lá tem imóveis de altíssimo padrão, né, e que, de certa forma, já está um pouco saturado? Normalmente são condomínios horizontais, com casa, não tem prédio? Você sabia que uma das regiões que mais está crescendo ultimamente e tem muitos imóveis populares, muitos condomínios populares, é a região do Pedra 90? Como é que eu chego no Pedra 90? Tem a Fernando Corrêa, você tem a Avenida das Torres, tem a Arquimedes Pereira Lima. Sabe, você precisa entender isso. E outra coisa, você sabia que construir uma rodovia com aproximadamente 18 quilômetros, que é o contorno leste, e que vai passar por fora do centro da cidade de Cuiabá? Vocês já foram lá? Vocês já percorreram essa rodovia? Ela está pronta, pode ser que não esteja 100%. Ali vai cortar vários bairros do interior da cidade, vamos dizer assim, né? Da periferia, vai ter oportunidade de loteamento, de imóveis comerciais, construções. Daqui a pouco lá vai estar fervendo de gente. Né? E como é que isso vai funcionar? Então você tem que pegar um final de semana, você é corretor de imóveis, ou você vai sair, você vai lá no início, numa ponta dela, e vai percorrer toda ela com calma, olhando o que tem e o que não tem. Se amanhã alguém perguntar para você, nossa, eu estou pensando em montar um posto de combustível, onde será que eu monto? Você vai falar, cara, eu sei o local certo. Né? Tem um contorno leste, tem um cruzamento com a rua tal, os bairros é esse, aquele lá, e aí você vai se inteirando.
né? Outra região que está crescendo e vai crescer muito mais ainda é de Cuiabá para a rodovia que vai para Santo Antônio do Leverger. Ah, professor, mas vai crescer por quê? Porque construíram o novo Hospital Júlio Miller, o Hospital Universitário, que está praticamente pronto. Está na hora em que esse empreendimento estiver em funcionamento, ele vai levar um pouco da cidade para lá. Correto? Então, isso vai fazer uma diferença total aí nesse seu trabalho. E a gente tem que estar antenado, né? O que é? Qual que é o lançamento? Você não vai conseguir construir, muito dificilmente, um imóvel novo na região central de Cuiabá. São famílias antigas, seus pais, seus avós que moram ou moravam ali. E aí a tendência é que vá ocupando a periferia, né? E antigamente, para algumas pessoas, a periferia era lugar horrendo. Não, está muito estruturado. Pega um final de semana, vá visitar, vá olhar, vá conhecer, sabe? E você precisa entender do seu negócio. Ah, mas eu sou cabeleireiro, por exemplo, né? Eu só entendo cabelo. Não, mas você quer trocar de profissão, você precisa saber que esta parede aqui ela é de alvenaria. O que é alvenaria? É você construir com tijolo, cimento, areia, tá? Eu preciso saber quanto é que tem de pé direito aqui de altura. Eu preciso saber o que é uma metragem padrão, certo? Como é que eu calculo a metragem? Então, são todas informações que você vai ter a necessidade de saber. Ok? Aqui temos algumas estratégias de venda com base na psicologia, uma bela apresentação do imóvel, a sua linguagem corporal vai dizer muito, né? Não, esse imóvel é bom. Sabe, você tem que transmitir essa confiança para o seu cliente. A clareza e a transparência nas informações. Gente, evite dar uma informação errada que você tem que corrigir posteriormente. Tá? Você não é obrigado a saber tudo, mas você tem que saber o mínimo daquilo que você está fazendo. E se você não sabe, olha, eu vou me certificar dessa informação, você vai dizer para o cliente, né? E aí eu retorno para o senhor. Hoje você tem uma facilidade com o WhatsApp, com o celular. Então, não pode perder a confiança. Você dá uma informação, dizer que o prédio tem elevador e chega lá e não tem elevador. Ou dizer que no prédio tem piscina e não tem piscina. Tá? De repente alguém comprou aquele imóvel só por causa da piscina. Acompanhamento, manter um bom relacionamento com o cliente. Ah, vendeu, acabou. Não. Vendeu, você vai manter aquele cliente, você tem o contato dele. Amanhã depois ele pode comprar outro imóvel, ele pode comprar um imóvel para o filho dele, você entendeu? E aí, se você é aquele corretor amigo, entre aspas, né, que está ali de vez em quando manda um oi, feliz aniversário, coisa e tal, e aí você vai conquistando a galera. Isso tudo é psicologia de venda, gente. Você tem que conhecer o cliente. Ah, mas para que eu preciso conhecer? De repente, seu cliente, você vai ficar sabendo que ele tem um filho que é cadeirante. Então, eu tenho que, se for num prédio, tem que ter acesso, tem que ter rampa, tem que ter elevador, né? Ah, ele não gosta de imóvel que o sol bate no período da manhã ou não bate no período da tarde. Então, todas essas informações você vai colher na conversa que você vai ter com o seu cliente. Conhecer o produto, como eu te falei, você tem que saber tudo. Ah, professor, mas eu tenho que estudar? Sim, você está fazendo um curso técnico. Você vai ter que assistir noticiário da televisão, você vai ter que acompanhar um pouco de finanças, ou seja, de financiamento, de crédito imobiliário, você vai ter que saber um pouco sobre decoração, você vai ter que ter uma questão de logística, onde fica tal coisa. E de repente pode falar, o Pedra 90 fica na região da Chapada. Não, o Pedra 90 é do lado contrário, na saída para Rondonópolis. E aí? Entendeu aquela geolocalização? Tudo isso vai fazer diferença para você enquanto profissional. Vamos ver aqui mais. Essa é uma coisa interessante. Lembra que eu disse, quando a gente fala num curso de TTI, que é técnico de transações imobiliárias, ele não está abrangendo só o corretor, senão ele se chamaria curso de corretor de imóveis. Concorda comigo? Mas aqui nós temos algumas áreas do mercado onde esse profissional de TTI vai poder trabalhar. Ele pode trabalhar com corretagem de imóveis, que é a compra e venda do corretor de imóveis, né? Você pode trabalhar com administração de imóveis e condomínio. Eu posso? Pode. De repente você passa a administrar aquele condomínio, ou você tem uma imobiliária e a imobiliária passa a fazer administração, dá uma belíssima grana, né? Como é que funciona o condomínio? Você mora num? Aí você tem que entender da coisa.
Você pode ser um avaliador de imóveis, tá? Fazer uma avaliação que seja para particular ou que seja uma, uma, uma avaliação judicial. Tudo isso vai fazer diferença. Você pode fazer uma consultoria imobiliária, você pode fazer uma gestão de fundo imobiliário, marketing imobiliário, direito imobiliário, desenvolvimento imobiliário, gestão de venda, financiamento imobiliário. Ah, mas eu vou ter que saber de matemática? Vai! Como é que você vai fazer um cálculo de quanto que o cara tem que dar de entrada, quanto que é o juro, quanto que é o financiamento, qual que é o prazo, qual a tabela que está usando? Então a gente tem que saber um pouco de tudo, gente. Você não precisa ser expert naquele assunto, mas você tem que entender o básico. Convenhamos, não é verdade? Se você perguntar, mas eu trabalho hoje em dia com, sei lá, eu sou vendedor de carro. Bom, vendedor de carro ele deve saber sobre pista, sobre acesso, sobre logística. Eu tive um aluno que me disse que ele trabalhava plantando mandioca. Ele só fazia isso, que ele morou sempre no sítio. Eu falei, cara, não é que você só faz, você sabe plantar mandioca, porque eu não sei. Você sabe qual é o melhor solo, qual que é a melhor rama, né? Você sabe qual a melhor estação do ano para plantar, você sabe o período das águas, você sabe qual a melhor terra para plantar. Então, todos esses conhecimentos eles vão agregando as informações que você vai ter que passar para o seu cliente, tá? Então, toda formação importa. Tudo que você tem de habilidade. E nisso entra um fator interessante. A grande maioria dos alunos que estão participando desse curso são alunos que estão na faixa ali dos 40, 50 anos em diante. Por quê? É aquele profissional que já teve ou tem uma carreira consolidada, está tentando um novo desafio, mudar talvez de profissão, né? Ele pode ter uma perspectiva profissional maior, sendo autônomo, corretor de imóveis. Ele pode trabalhar com 50, 60, 70, 80 anos, e que essa bagagem de conhecimento também vai ajudá-lo no dia a dia. Tá? Enquanto os mais novos entram ali, ele não tem muita experiência, não sabe, você conhece a cidade, você sabe como que ela está estruturada, você já tem mais calma, provavelmente você já criou seus filhos, você está na faixa dos 40, 50 anos, né? Então dá para arriscar mais. Pode ter ou não uma certa estabilidade financeira. Mas esse mercado imobiliário ele é bom, ele dá dinheiro? Sim, assim como a maioria dos mercados profissionais. Agora, vão ter aqueles que vão se destacar e aqueles que simplesmente vão passar por ali, vai ser mais um. E o que é que vai me diferenciar? É o meu conhecimento, é a minha dedicação, é a importância que eu vou dar para esta profissão. Eu vou ter que estar sempre lendo, eu vou ter que estar sempre assistindo, eu tenho que participar de congressos, palestras, eu tenho que ser o cara ou a mulher daquela área profissional, tá? Que é o de técnico em transações imobiliárias. E tem uma coisa interessante, que aqui nós temos casas, né? Nós temos um empreendimento aqui mais luxuoso e temos uns prédios. E é uma interessante que é os nichos no mercado imobiliário. Como é que eu vou definir quais são esses nichos? Vou só exemplificar para vocês. Você pode trabalhar com imóvel de alto padrão. Professor, mas tem imóvel de alto padrão em Cuiabá? Tem, gente, e tem bastante. Principalmente nos condomínios horizontais ali, na saída de Cuiabá, lá para Guia, você tem vários empreendimentos imobiliários. E casa a partir de 1, 2, 3, 5, 10 milhões. Você tem os residenciais da Ginco, da Alphaville, de vários outros que estão melhorando cada vez mais. Então, eu tenho imóveis de alto padrão. Eu tenho os imóveis populares, né? Quantos prédios da MRV ou outros que você vê aí, que são apartamentos pequenos, normalmente são mais distantes do centro e normalmente são mais jovens que estão ali, que é o que ele pode naquele momento. Você tem casas, você tem apartamento, você tem fazendas, sítios e chácaras. Mas então eu não vou trabalhar com imóvel aqui. Eu vou trabalhar com venda de sítio e chácara. Você conhece? Você nasceu lá? Você viveu? Você tem essa experiência? O que eu quero dizer com isso é que a sua experiência de família, a sua experiência vivida, a sua experiência social vai direcionar o seu ramo, o seu nicho de mercado. Se eu sou uma pessoa que no final de semana, de repente, vou para o Manso, eu tenho um imóvel lá, eu estou com uma galera que tem muita grana,
eu posso ser um corretor de imóveis de alto padrão. Por quê? É o meio que eu vivo, correto? É o meu contato lá. E digo para vocês, corretor de imóvel é corretor 24 horas por dia. E a propaganda de boca a boca é a melhor que existe. Tá? Então, eu tenho imóveis de alto padrão. Sabe quem vai trabalhar como corretor de imóveis rurais? Fazendas, sítios, chácara? Quem nasceu nesse ambiente, né? O cara que trabalhava lá, que conhece de terra, que conhece de água, que conhece se é bom para gado aquela região, se é bom para cultura, né? Então tem uma série de informações que eu não tenho, que talvez você não tenha, mas alguém que veio do campo tenha. Então a área específica dele é aquela de imóveis rurais. Nós temos os imóveis urbanos, ou o que a gente chama de imóveis mais populares. Quantos tem aí? Eu moro num condomínio lá que tem 10 blocos e tem 100 apartamentos. Como é que se convive ali? Qual que é o valor de mercado daquela área? Você entendeu? É a minha vida, é o que eu vivo ali no momento. E aí tem gente que trabalha com imóveis comerciais, tá? Com imóveis residenciais, com imóveis industriais, e aqui a gente tem algum exemplo. Ó. Pode ser área para trabalhar com imóveis residenciais, comerciais. Quanta gente procura imóvel comercial mais para o centro, e hoje as periferias ou os bairros mais afastados têm uma vida econômica muito ativa, muito aquecida, né? Com bancos, com grandes lojas, com pequenos comércios. Então, você tem um imóvel comercial ali que vai interessar para esta pessoa. Você tem imóveis industriais, voltando aqui, rurais de alto padrão, populares, lançamentos imobiliários, né? Então, vai lançar lá um condomínio novo. Você tem imóveis usados, você tem imóveis para locação, para aluguel. Quantos imóveis tem? Eu tenho mais um, de dois, eu vou alugar os apartamentos, ou vou comprar também como investimento para poder locar. Você pode trabalhar com administração de imóveis, com investimento imobiliários, e imóvel para um público específico. Mas que imóvel que é para público específico? De repente eu vou trabalhar com um imóvel para o pessoal mais religioso, certo? Não sei se vocês ouviram falar, mas na estrada que vai para Poconela e próximo Livramento, tem um condomínio católico que vai sair ali. E praticamente está tudo vendido. É um público específico? Então você tem que ter conhecimento para ver o que eles precisam. Você entendeu? Então é muito interessante você se localizar. Porque uma vez localizado e que você tenha conhecimento sobre o assunto, é ali que você vai conseguir crescer. Tá? Como escolher um nicho de mercado imobiliário? Autoanálise, avaliar seus pontos fortes, preferência e objetivo de carreira. Lembra que eu falei para você? O que eu quero? Onde é que eu quero chegar? Qual que é o meu ponto forte? Não, meu ponto forte é que eu nasci no sítio, nasci na fazenda, eu conheço tudo de lá. Então eu vou trabalhar ali. É uma autoanálise que você vai fazer. O estudo do mercado, importantíssimo. Como é que está o mercado hoje? Onde é que está crescendo? O que eu vou fazer? Tá? Então, é uma pesquisa de demanda, concorrência e tendência do mercado. Isso vai influenciar a sua vida. Conhecimento do público, entender a necessidade e característica do público-alvo de cada nicho. Por exemplo, abriu-se um empreendimento novo em determinado ponto da cidade, uma indústria. Ele vai precisar de pessoal para trabalhar lá. Tem um condomínio perto de casas populares, então a tendência é que grande parte dos trabalhadores daquela empresa, de um frigorífico, por exemplo, que às vezes chega até 1000 funcionários, é que eles se agreguem, aluguem ou comprem algum imóvel naquela região mais próxima, por causa do transporte, por causa do tempo. Você entendeu? Então isso também é importante saber. Quem é o meu público? Quem é que eu estou querendo atingir? Especialização, buscar conhecimento aprofundado no nicho, sobre o nicho escolhido, tornando-se referência. Não, se alguém for procurar, eu estou procurando uma chácara. Não, eu vou te dar o telefone do meu amigo, ele é especialista nisso. Ele conhece quase todas as chácaras, sabe onde tem rio, o que é, se é chácara de lazer, chácara, sabe, produtiva. Então você precisa realmente você precisa ser especialista em alguma coisa.
Escolher um nicho de mercado, o corretor pode direcionar seus esforços de forma mais eficaz, atrair um público específico e aumentar suas chances de sucesso no mercado imobiliário. E a gente está falando de mercado imobiliário, mas isso serve para qualquer outra profissão, né? Se você não conhece, se você não dá importância, você pode ter certeza que alguém vai fazê-lo. E aí você vai ficar para trás. Ok? Algumas informações importantes para você ter sucesso. Conheça muito sobre o seu produto. Eu preciso saber tudo? Não. Preciso ser especialista em tudo? Não. Mas o básico você é obrigado a saber. Você tem que saber. Ah, porque senão eu vou dizer que essa parede é de alvenaria e vai chegar o lobo mau, vai assoprar e a parede vai cair. E aí? Eu não sei, eu não conheço. Pesquisar as oportunidades na sua área de atuação. Olha, está chegando um grupo imobiliário que está vindo de São Paulo ou do exterior e o pessoal vai montar aqui. Lembra quando teve o lançamento do Brasil Beach, lá na estrada que vai para Nossa Senhora da Guia? Foi um empreendimento, muita televisão, muita coisa, e o pessoal vem. E todos esses grupos que vêm, eles precisam de profissional para trabalhar. Ah, qual é o meu objetivo? De repente é conseguir uma vaga dessa? Aprenda a usar tecnologia, você vai precisar dela para tudo. Por que é que eu coloquei esse item especificamente aqui? Como eu disse para vocês, os nossos alunos, a maior parte deles é um pessoal que tem uma idade um pouco mais avançada, 40, 50, 60 anos. E nós sabemos que nem todo mundo é especialista em tecnologia, no celular, se complica, guarda senha, aquela coisa toda, né? Mas eu tenho que te dizer uma coisa, não tem como evitar a tecnologia. Você vai precisar dela para tudo mesmo. Então, se você não sabe, começa ali pelo curso básico, faz um curso de informática, pede informação para o seu sobrinho, para o seu filho, você vai ter que se virar. Porque se você não usar a informática, se você não usar a tecnologia, você infelizmente vai ficar para trás e vai ser substituído. Tá? Não tem outra alternativa. Precisa aprender. Estude sempre, pesquise, participe de eventos, palestras na sua área de atuação. Ah, eu fiz aqui, já peguei meu crédito, agora eu posso acomodar. Nunca. Você vai ter que saber quais os lançamentos, se houve mais crédito imobiliário, qual que é os contratos hoje. Então tem uma série de informações que você vai ter que estar sabendo tudo. Tudo muda o tempo todo, gente. Tudo. Por incrível que pareça. Tá? Todo conhecimento é válido na área imobiliária. Direito, arquitetura, finanças. Lembra que eu falei do rapaz que só sabia plantar mandioca? Ah, mas o cara é de direito, ele vai ser corretor de imóvel? Ele pode ser, e pode ser um excelente corretor. Por quê? Existe um contrato de compra e venda, existe contrato de financiamento. Você vai ter que ter um advogado, a imobiliária tem que ter um advogado para poder redigir esse contrato, dentro da legalidade, das normas, o que for. Então, o conhecimento é importante. Ah, mas aqui o outro é arquiteto. O cara já vai bater o olho, ver, sabe, o planejamento, a construção, se está certo, se está errado. Ah, vai trazer uma pessoa que ele é paisagista. No horário, ele bateu o olho e vai saber se pode colocar, se isso aqui está bom ou não. Então, todo conhecimento agrega. Ah, mas eu sou dona de casa. Não é, você não é só dona de casa, você conhece ali o ambiente, como é que é viver ali. E vai melhorar dentro de tudo que está lá. Então, ó, independente do que você seja, independente do que você faz, venha para o mercado e venha com vontade e traga o seu conhecimento. Ninguém é dono da verdade, ninguém sabe tudo. Peça ajuda se necessário. Gente, como é que eu vou saber de tudo se tudo muda o tempo todo? É aquela história que eu disse para vocês. Olha, o cliente questionou você uma coisa que você não sabe. Senhor, eu não tenho certeza dessa informação. Eu vou certificar lá com o escritório, tá? E depois eu te retorno, vou te dar a informação. Beleza, combinado? É a melhor saída. Atualize-se, assista noticiário, leia informativo, tudo muda o tempo todo. Eu já falei isso aí. Não existe verdade absoluta. Ah, mas está definido que é assim. Gente, não tem mais. Tá? As profissões elas estão mudando numa velocidade, que já é o nosso próximo item, que a gente não acredita. Se você falasse há 20 anos atrás que iria praticamente acabar a função de bancário, que era um dos mais seguros que tinha, o pessoal ia rir da sua cara, lá no início dos anos 2000.
E praticamente os bancos estão aqui, na palma da mão, né, digital. Não sei se os mais novos ouviram falar que existia cobrador de ônibus. Uma pessoa ficar dentro do ônibus cobrando a tarifa lá para você poder ser transportado. Sumiu, acabou, ninguém fala mais. E irão sumir outras profissões, irão nascer outras. Porque ninguém imaginou que iria ter gamer, né, que é aqueles molecada lá que joga Free Fire ou outro jogo lá e ganha horrores de dinheiro, digital influencers, que hoje todo mundo tem uma rede social e você está vendo, você tem seguidores com 40, 50, 100 milhões de seguidores, e isso tem um valor agregado muito grande, porque você atinge um público muito grande, né? Então as profissões estão nascendo e as profissões estão morrendo. Nada é para sempre, não existe verdade absoluta. Ser um TTI autônomo lhe possibilita trabalhar até quando vocês quiserem. Eu já falei sobre isso, 40, 50, 60 anos, eu estou de boa. E você faz teu horário, né? Ah, hoje eu não estou muito legal, então não vá. Eu vou recarregar as baterias, eu vou resolver o meu problema pessoal e amanhã eu volto com todo o gás. Você liga para o cliente e fala, olha, eu tive um probleminha pessoal aqui, podemos remarcar para amanhã, eu vou te atender com a maior tranquilidade. Ele vai falar, beleza, está tudo certo. O mercado imobiliário em Cuiabá e no Mato Grosso está muito aquecido, é o que eu já falei para vocês. Então, é um mercado que vale a pena, tá? Vocês terão outras disciplinas aí com outros professores, com certeza. É importante você ter esse conhecimento mais abrangente. Às vezes não é muito bom quando o curso é EAD, porque a gente tem um encontro único, né? Essa aqui foi a nossa aula de ética e psicologia de vendas. Tá? Nós só temos esse encontro. A minha próxima aula é para outra turma. Vocês devem ter uma prova amanhã que vai ser virtual, né? São 10 questões de múltipla escolha. Se você assistir esse vídeo, se você ler essas imagens que estão aqui desse PowerPoint, você vai fazer tudo tranquilo. Não tem mistério. Precisa de dedicação. Como tudo, aliás, né? Eu desejo boa sorte, sucesso para vocês e tomara que a gente se encontre aí futuramente no mercado de trabalho ou numa outra formação que você possa estar fazendo, tá bom? Boa sorte a todos e até mais.